Fala pessoal, estamos aqui agora com mais uma questão de vestibular, abordando agora a dilatação. Fazendo-se passar por vapor d'água por um tubo metálico oco, verifica-se que sua temperatura sobe de 25 graus para 98. Verifica-se também que o comprimento do tubo passa de 600 mm para 601. Pode-se concluir daí que o coeficiente de dilatação linear do metal vale em graus Celsius elevado a menos 1. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa de 1 sobre graus Celsius. E ao subir o grau Celsius a menos 1, esse grau Celsius aqui é elevado a 1. Está elevado a 1. O número elevado a 1 é ele mesmo. Quando você inverte, então esse sinal de negativo quer dizer que é o inverso disso. Bem, lembrando disso, vamos lembrar aqui de algumas situações. Nós estamos falando de dilatação linear. A dilatação linear ela é dada por comprimento normal, inicial, mais a nossa variação do comprimento. Essa variação do comprimento, nós, para encontrarmos ela, fazemos a multiplicação do comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação e vezes a variação de temperatura aplicada para dilatar. Então, ele quer saber qual o valor do coeficiente de dilatação. Lembrando que isso daqui, que é o comprimento, é dado em metros. O coeficiente de dilatação em graus Celsius a menos 1. E aqui a temperatura é dada em graus Celsius. Quando você faz essa multiplicação, você vai ter a simplificação das unidades de graus Celsius, ficando somente o metro, que é realmente a unidade de comprimento. O que a gente vai ver é o comprimento final. Beleza. Dito isso, nós temos na questão que a nossa temperatura, ela tem uma temperatura final, tem uma temperatura inicial, sendo que a final é uma temperatura de 98 graus. Para variação, nós temos que fazer a final menos a inicial. Então, nós temos aqui a nossa variação de temperatura 73 graus Celsius, tá? Bem, então ele nos dá também a variação do comprimento, que é de 1 milímetro, tá? Que a gente vai fazer o final, 601 milímetros, menos 600, que dá então a variação do comprimento de 1 milímetro. Como a gente já sabe que nosso comprimento, nossa variação de comprimento é dada em metro, então eu já vou transformar isso daqui 10 a menos 3 metros, tá? Aquela tabelinha de conversão: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando eu estou voltando para a esquerda, eu divido por 10 a cada passada. Então tem uma passada, duas, três passadas. Então 10 a menos 3. Para a esquerda o expoente é negativo, ok? Vamos fazer esse cálculo. Bem, ele quer saber o nosso coeficiente de dilatação. Para isso nós só precisamos da nossa variação. Não precisamos do nosso comprimento final adicionando esse comprimento inicial. Somente isso, que é isso daqui. Então, minha variação é o que ele nos dá. Nosso comprimento inicial também nos dá. Ele quer saber o alfa, ele nos dá a variação da temperatura. Para achar o alfa, só é isolar, que é o nosso coeficiente linear. Então vai ficar assim, certo? Substituindo agora os valores, nós vamos ter 10 elevado a menos 3 metros. O comprimento inicial é 600 milímetros, então ó, 600, 10 a menos 3 metros. Variação de temperatura 73 graus Celsius,
tá? Isso aqui é meu alfa. Observe que a unidade de metro, ó, metro dividido por metro, dá 1. Posso simplificar esse metro. Então, eu vou dizer que meu coeficiente linear de dilatação, ó, posso simplificar também aqui, ó, é um número sobre ele mesmo, ó. Opa, já simplifiquei, beleza. Então vai ficar 1 metro, 1 metro não, né? Simplifica 1 sobre 600 vezes 73 graus Celsius, que é igual ao meu alfa. Feita a continha, coloque em notação científica em potência de 10. Um abraço. Vamos para a próxima. Bem, temos aqui mais uma. Na Europa, uma ferrovia de 400 km de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material, é o nosso alfa, de que é feito o trilho, material de que é feito o trilho é de 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metros igual a variação de comprimento. Ora, se é variação de comprimento, ele quer saber o nosso ΔL. Mas vamos ver se ele já nos dá tudo. Sabemos que a nossa variação de comprimento ela é dada pelo nosso comprimento inicial vezes o nosso coeficiente linear de dilatação vezes a variação de temperatura. Ele já nos dá tudo, né? Bem, na questão ele já fala que é um comprimento inicial. O comprimento inicial aqui a gente só precisa substituir, que é 400 km, mas nós sabemos que é dado em metros. Então a gente só vai converter então nossos 400 km em metros. Aquela tabelinha nós sabemos: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu estou aqui em quilômetro e quero passar para metro, a cada passada que eu der, eu vou multiplicar por 10. Se eu dou 3 passadas, então é 10 elevado ao cubo. Positivo porque estou indo para a direita. Então, ficaria 400 em metros, vezes 10 elevado ao cubo, metros. O coeficiente linear, ele já nos dá na questão, vezes 10 elevado a menos 5 sobre graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, 30 graus Celsius, menos a temperatura inicial, vou colocar assim, menos 10 graus Celsius, tá bom? Bem, observem que a nossa variação vai dar em metros. Por quê? Porque graus Celsius está aqui multiplicando. Eu vou simplificar com ele que está aqui dividindo, tá? Esse grau Celsius aqui dividindo é esse daqui, ó, grau Celsius a menos 1. Tá legal? Continuando, vou fazer agora uma simplificação para ficar melhor. Observem. Quem é a minha variação de comprimento? 400, eu vou dizer que é 4 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, metros, vezes 10 à quinta, menos 5, né? Vezes, isso aqui vai ficar 30, menos vezes menos dá mais 10. E então isso daqui vai ser quando eu somar isso daqui, ó, mesma base, eu somo os expoentes na multiplicação. Então aqui vai ficar 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 5. 4 vezes 10, 2 mais 3, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 40 metros. Então observe que eu vou fazer essa operação novamente. Ó, 4 vezes multiplicação de bases iguais, eu conservo a base, somo os expoentes, 5 mais menos 5, vezes 40 metros. Olha só, 5, multiplicação de mais
com menos dá menos. Então isso daqui vai ficar 5 menos 5, que vai dar 0. Tá legal? Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a 0 vezes 40 metros. Um número elevado a 0, um número de base qualquer, que é diferente de 0 elevado a 0, dá 1. Então, nós sabendo disso, vezes 1 vezes 40. Que a nossa variação de comprimento é 160 metros. Tá aí. Valeu, galera. Bons estudos e até a próxima.